Bom dia, alunos. Eu sou o professor Vanderlei e coordeno a disciplina Gestão da Qualidade. Bom, gente, como eu enviei para vocês o material e estamos na aula 3, né? Embora na plataforma nós já estamos no encontro 5, o que vocês devem fazer primeiro? Fazer a leitura da plataforma, né? Com todas as fundamentações teóricas que estão lá. Acompanhar os slides que eu já mandei para vocês via e-mail. E hoje nós vamos falar do terceiro slide, que é a metodologia de processo. Quer dizer que quando uma empresa ela tem várias operações e essas operações precisam ser melhoradas, o que ela faz? Ela faz uma análise dos seus processos, ela faz uma verificação. E lógico que essa verificação não é da cabeça, essa verificação é feita através de uma metodologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de levantamento e análise do processo. A metodologia ela consiste em uma melhoria contínua. Então, continuamente, nós temos que melhorar as operações da nossa empresa. E para melhorar as operações da empresa, nós temos que melhorar os processos dela. Por isso que é importante, né, ter essa metodologia em mente. E a metodologia, ela começa com dois componentes fundamentais. Primeiro, é a filosofia de trabalho. Né? Nós precisamos ter empresa com a cultura para frente, uma cultura de sempre melhoria, de sempre melhorar os processos, melhorar os produtos. E o segundo componente são as técnicas de melhoria dos processos. Então nós temos dois componentes extremamente importantes para a melhoria de um processo, né? A filosofia de trabalho e a técnica de melhorias do processo. Bom, gente, vamos agora falar um pouquinho da melhoria de processos através da filosofia do trabalho. O que consiste a fundamentação teórica? Primeiro, né, quais são os princípios básicos para essa melhoria? Primeiro é sempre buscar a causa do problema, né? Então nós observamos que as empresas elas se preocupam muito com os problemas, mas deixam de investigar a causa, né? O que causou a baixa produtividade. E um ponto importante é observar a causa dos problemas, observar também como é que as tarefas são executadas, né? Valorizar as pessoas, valorizar o grupo de trabalho, né? E ter aí sempre em mente o processo de melhoria contínua e administrar também aquela questão do bom, né? Toda vez que a gente pensa só, eu sou bom, o bom é inimigo do ótimo. Então nós temos que tomar sempre cuidado, porque a busca da qualidade é algo extremamente importante. Bom, outro ponto é a metodologia de levantamento de análise e desenho de processo. Aí nós vamos partir para as técnicas, né? E as técnicas de desenho de processo são as ferramentas. Essas ferramentas, elas são convencionais. Nós temos que primeiro fazer todo o levantamento da informação do processo, observar o fluxograma, né? Seja ele descrito ou gráfico, tentar entender qual que é o workflow, qual que é o fluxo de trabalho. Como é que começou esse fluxo e até onde ele vai. E a partir do momento que a gente tiver esse workflow, né, o fluxo de trabalho, nós vamos observar e vamos aplicar formulários, né, e vamos aplicar manuais de procedimentos de qualidade para melhorar esse processo. Bom, gente, a fase 1 da metodologia, que é a identificação do processo, né, como é que nós vamos estudar esse processo? Primeiro, qual é o impacto desse processo na visão da empresa, né, no mercado que ela atua, na estratégia da empresa. O que esse processo está impactando e se esse processo é um processo fim. Porque se ele for um processo meio ou for um processo início, tem um impacto, mas o processo fim tem um impacto maior. Porque o nosso cliente final ele tem que receber um produto ou um serviço de qualidade na visão dele. E aí eu tenho que primeiro fazer o levantamento dessas causas, né? Se um processo deu problema, a primeira pergunta vamos fazer um levantamento detalhado desse processo. Vamos coletar informações, coletar dados e verificar, através de um estudo, qual é a documentação existente. Então, se o processo está ruim, um processo, vamos supor, de entrega de matéria-prima ou de entrega de produto final. Vamos pensar aqui na logística, né? Eu tenho uma dificuldade de fazer entregas em 24 horas. E só consigo fazer entregas em 48 horas. Só que o meu mercado, ele já entrega em 24 horas. Então, o primeiro momento seria observar o meu processo e entender qual é a causa primária de por que o meu processo demora 24 horas para ser entregue, né? E mais 24 horas para chegar no cliente final. E as outras empresas estão entregando em 24 horas o processo completo. Então, eu tenho que observar. Por que eu gasto 48 horas, né? Qual é o meu problema?
E baseado nisso, eu vou fazer um levantamento de estudo detalhado do processo e vou me perguntar como é que é o processo atual e como ele deveria ser feito. Essa pergunta, essa semântica, né, de como é o processo atual e como ele deveria ser feito, é uma pergunta para se usar brainstorming, para se usar network, para se usar levantamento de empresas com cases de sucesso. Eu vou ter que buscar alternativas para entregar o meu produto no meu cliente em 24 horas e não mais em 48 horas. E aí um processo atual, eu não posso descartar todas as etapas do processo atual. Eu preciso ver qual é o fluxo de trabalho. Então, dentro do processo da produção até a entrega do cliente em 48 horas, eu preciso verificar qual é o fluxo. Onde estão os gargalos? A palavra gargalo ou gap, gente, é a mesma coisa, tá? É onde é mais lento o processo. E aí eu vou observar o tempo médio de processo, vou observar o volume de trabalho, quais são os recursos utilizados, que formulários são preenchidos e que tipo de tecnologia eu uso para esse processo. Observando todos esses elementos, eu consigo olhar o meu fluxo atual e entender aonde estão os gargalos do fluxo atual. E aí eu vou, primeiro, após esse elemento, eu vou fazer uma análise do processo atual. Através do quê? Eu vou observar críticas, né? Vou fazer um brainstorm, vou fazer uma network, vou convidar todos os meus participantes, colaboradores da empresa, para verificar como que a gente pode otimizar esse processo. E aí eu vou alocar também uma certa análise para ver qual é o recurso humano, qual é o recurso material, qual é o recurso tecnológico que eu estou usando, em que tempo que eu estou executando essa atividade, quais os recursos do processo e como é que esse processo se dá em 48 horas. Estou dando um exemplo da logística, tá, gente? Uma entrega que é em 48 horas e o mercado agora está entregando em 24 horas e a gente precisa se adaptar a esse novo tipo de entrega. Então, nesse fluxo vai ter sempre um gargalo, correto? E nós vamos identificar o gargalo do fluxo e tentar melhorar. Bom, a partir do momento que eu observei e fiz a análise do processo e defini que esse processo de 48 horas de entrega ele não é mais viável para o mercado, eu tenho que começar a fazer o quê? Um redesenho do processo. Eu vou redesenhar o fluxo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o tempo das 48 horas e tentar comprimir esse tempo em 24 horas. Então eu vou ter que descobrir onde tem morosidade no processo. E aí, lógico que cada empresa a gente tem um tipo de morosidade. Não dá aqui para falar um exemplo de morosidade, porque cada empresa, dentro do seu processo, tem um gargalo. E aí nós temos que eliminar esse gargalo. Esse gargalo só vai ser eliminado através de um levantamento de processo. E aí, ao final, eu preciso reestruturar o processo. E aí, a definição do novo processo, porque esse processo tem que ser, tem que passar para o fluxo, aprovação, da gerência, das operações, dar um treinamento para as pessoas. Não é simplesmente você mudar o processo. Você precisa redesenhar o processo. Então, primeiro ponto, para redesenhar esse novo processo: eliminação dos gargalos identificados. Eliminação da duplicidade de atividades. Então, eu tenho que eliminar gargalo, cortar esse gargalo, eliminar a duplicidade de atividades, racionalização dos formulários, talvez reduzir a quantidade de formulários, adequação do volume de trabalho das áreas envolvidas, adequação necessária dos recursos e uma possível eliminação de atividade. E lógico, aí eu vou melhorar o meu tempo de resposta de processo. Com esses elementos em mãos, né, eu consigo redesenhar o processo e atender o mercado. No nosso exemplo, né, seria uma logística de 48 horas reduzida para 24 horas. Quer dizer o seguinte, gente, que a partir do momento que o cliente pôr o pedido dentro da empresa, 24 horas depois, esse pedido dentro da praça, olha o P de praça, lá da metodologia de marketing. Dentro da praça, eu vou atender o meu cliente em 24 horas. Isso é extremamente importante, porque eu vou me tornar competitivo e vou me adequar aos outros clientes, aos outros fornecedores, né, atendendo o mercado de trabalho. Bom, gente, finalizamos a aula aqui com essa videoaula sobre a aula 3, sobre metodologias do processo, né, como levantar essa metodologia. Aguardem a nossa próxima aula. Espero que vocês, ao sair de casa e ao voltar de casa, se higienize, né, para preservar a nossa família. E, se Deus quiser, ao final desse processo de quarentena, voltamos às aulas presenciais. Um abraço a todos e fique com Deus.